Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu, Matheus Torres. Somos licenciados em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís de Mila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor José Apolinário, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica Serra Talhada. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será: o que é corrupção? Muito bom dia a todas e a todos. Eu sou professor da área de Ética e Filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e tenho investigado, entre outros temas na área de Política e Ética, o problema da moralidade e também, dentro desse problema, o problema da corrupção, que é um tema extremamente discutido na sociedade brasileira desde há muito tempo. A minha ideia nesse podcast é discutir o significado de corrupção e pensar as implicações éticas, políticas desse conceito que é tão alardeado e que é tão discutido na sociedade brasileira. O conceito de corrupção, ou a ideia de corrupção, não é um conceito ou não é uma ideia que tem sua origem basicamente na ética ou nas relações humanas. Se você for estudar um pouco de filosofia grega, sobretudo o pensamento de um importante filósofo grego chamado Aristóteles, ele tem um livro escrito chamado Física, no qual ele vai tratar sobre o movimento. Na medida em que Aristóteles pensa o movimento como um conceito central do domínio físico, Aristóteles pensa, dentro dos conceitos de movimento, o conceito de corrupção. Lembrando que a física de Aristóteles é uma filosofia da natureza. Aristóteles ainda não era Newton. Aristóteles ainda não tinha uma compreensão da física com base na matemática, que só vai surgir a física clássica na modernidade a partir das teses de Isaac Newton. A física de Aristóteles é uma tentativa de pensar o movimento ou os movimentos próprios da natureza. E dentro desses movimentos, Aristóteles pondera sobre a corrupção. Para o filósofo grego, a corrupção é uma espécie de mudança, uma espécie de alteração que leva um ser a deixar de ser o que é, que leva algo, uma coisa, a não manter-se como tal, idêntica a si mesmo, mas a corrói. Do ponto de vista físico ou natural, então, a corrupção é parte constitutiva dos seres. É como se ela estivesse em jogo, fundamentalmente, na dinâmica da natureza mesma e da vida, enquanto corrupção dos corpos ou corrupção dos seres. Ora, todos os seres vivos ou todos os seres naturais, em alguma medida, por sofrerem o efeito do tempo, por estarem sob o efeito do tempo, eles efetivamente se constituem a partir de uma transitoriedade. Eles são passageiros. Ora, se tudo que existe no tempo está fadado a mudar, então tudo que está sob o efeito do tempo está fadado a perecer, ao corromper. Então, a ideia de corrupção que surge no plano da filosofia natural ou da física de Aristóteles, lá no século III a.C., na Grécia, entende ou posiciona que a corrupção é algo natural na dinâmica, no processo mesmo daquilo que os gregos chamam de devir, que é o movimento do mundo, a dinâmica temporal. Então, é uma espécie de degradação que existe na própria constituição natural das coisas. O filósofo anterior a Aristóteles, Platão, vai entender, inclusive, que a natureza ela é constituída pela transitoriedade. Ou seja, o mundo natural ele muda. O domínio sensível ou físico está em permanente mudança, o que seria algo indicativo de perecibilidade e impermanência. Ora, tudo que existe fisicamente não permanece, não mantém-se em si mesmo e, portanto, estaria num processo de corrupção. A grande questão é esse primeiro conceito da corrupção dos corpos, da ideia de uma corrupção física, e, portanto, destituída de um elemento propriamente ético ou moral, de que maneira essa ideia ela é transplantada para o domínio das relações éticas. Veja que interessante, como, de alguma maneira, a ideia física de corrupção passa a dar sentido a uma ideia ética
de corrupção, ou uma ideia que diz respeito à forma como os seres humanos se conduzem e a sua conduta, portanto, não é? De tal maneira que essa ideia passa a se constituir como designativa de uma corrupção política ou de uma corrupção moral. Nesse sentido, a preocupação que nos vem à tona é de pensar o elemento propriamente teológico, não é propriamente teológico judaico-cristão, que está por trás dessa alteração de significação do sentido da palavra corrupção ou do sentido da corrupção em geral, né? Ou seja, da corrupção que passa de um sentido físico para um sentido ético, né? O sentido teológico está resguardado no elemento cultural da tradição judaico-cristã da queda adâmica, ou seja, o momento em que Adão, não é, no livro do Gênesis, apresenta o problema da queda, o problema do desvio moral dos desígnios de Deus, quando exerce o livre-arbítrio. E isso significa dizer, em alguma medida, que Adão sai, desvia-se, desvirtua-se de um caminho reto, de um caminho, diríamos, que se mantém idêntico a si mesmo e que está nos planos e nos desígnios divinos, na medida em que ele sai desse caminho, é como se automaticamente ele alterasse o caminho. E essa alteração, esse movimento de mudança, propriamente produz a ideia de uma corrupção, a ideia de moral. Né? Então, assim, essa retratação cultural que se dá com a queda de Adão no Gênesis, né? E que, de alguma maneira, penetra as estruturas culturais da civilização ocidental em função da força axiológica, da força viva, não é, cultural, que tem a tradição judaico-cristã no Ocidente, isso acaba penetrando na forma de refletir sobre a conduta ética. Nesse sentido, quando se pensa a ética ou a conduta ética como sendo uma conduta reta, ou seja, uma conduta que não admite desvios e, portanto, uma conduta que se fundamenta na ideia de hábito, inclusive como tinha pensado Aristóteles, né? Significa dizer que hábito é uma forma de comportar-se que se reproduz e se repete continuamente, o que dá a ideia de que, por meio da minha liberdade, enquanto indivíduo, eu posso ser capaz de agir de uma maneira tal que essa maneira não muda. E se ela não muda, ela não é passível de corromper-se ou passível de desviar-se, como, por exemplo, acontece no caso emblemático da queda de Adão. Então, nesse sentido, nós começamos a julgar, do ponto de vista ético, a corrupção na medida em que esta passa a ocorrer, né, como alteração no hábito ou no conjunto de comportamentos ou condutas que um determinado indivíduo adota no seu meio social, né? Então, assim, e o que é interessante é que essa percepção implica que nós, seres humanos, somos capazes, como tais, de nos mantermos numa determinada linha de conduta. Há uma crença, uma ideia de que, como somos seres capazes de fazer costumes ou capazes de estabelecer costumes, nós, como que, em função disso, nos manteríamos, não é? Inalteravelmente num modelo de conduta que nos tornaríamos, assim como dizem, por exemplo, os filósofos antigos, virtuosos ou dotados de qualidades morais de excelência. Né? Então, assim, a corrupção é exatamente um desvio. A corrupção é exatamente essa corrosão, essa alteração, essa mudança num padrão que continuaria sendo efetivamente reprodutível dentro de uma determinada conduta ética, mas que, ao não ser mais reprodutível, ao mudar, se corromperia. Então, assim, a ideia que nós temos na ética moderna, não é? A partir, sobretudo, dos filósofos modernos, é a ideia de que ser ético, né, é, em alguma medida, manter um padrão de conduta, ou seja, um hábito, baseado ou em normas específicas ou num conjunto determinado de qualidades morais que a gente pode chamar de virtudes.
Ora, quando nós seres humanos, na medida em que não conseguimos adotar um padrão de conduta regulado por normas, por leis, ou um padrão de conduta regulado por determinadas virtudes, qualidades morais, isso significa dizer que a nossa vida pode ser muito fadada a alterações e, portanto, ela pode efetivamente ser uma vida corrompida ou uma vida que, em alguma medida, do ponto de vista ético, consumaria as condições de uma corrupção. Interessante, porque geralmente quando a gente pensa o problema da corrupção, né, o problema da corrupção está ligado à ausência, capacidade de introjetar ou de internalizar uma determinada norma, uma determinada lei, uma determinada regra social do ordenamento jurídico, né? Ou uma determinada virtude, como, por exemplo, a prudência, como, por exemplo, a honestidade. Né? Então, assim, se eu sou incapaz de incorporar no meu ato uma virtude como a honestidade, ou se eu sou incapaz de incorporar à minha ação uma determinada regra, norma, lei ou princípio de conduta, seja ele moral, não escrito, por exemplo, ou seja ele escrito, positivado, porque participante do ordenamento jurídico, isso significa que eu posso modificar o modo de agir, que eu posso alterar meu modo de agir e que, portanto, eu posso dar vazão a um gesto de corrupção ou a um ato de corrupção. O problema da corrupção, para finalizar, ele nos coloca alguns dilemas. O primeiro dos dilemas que talvez eu posicionaria aqui é exatamente pensar sobre a capacidade humana mesmo de estabelecer um padrão de conduta por toda a vida. Nós, seres humanos, somos mesmo inteiramente capazes de manter um padrão de conduta durante toda uma existência consciente até morrermos? Nós, seres humanos, de fato, somos capazes de estabelecer um modelo de conduta que se repete durante toda uma vida? Em que medida a transitoriedade, o caráter efêmero e a mudança e a transformação pela qual nós mesmos passamos e que nos é imposta pela própria vida, não interferem em alguma medida, né, na própria maneira de ser que adotamos? Em que medida o nosso modo de ser não é próprio da mudança? Então, nesse sentido, eu gostaria de finalizar dizendo que há um dilema em torno da corrupção num sentido mais amplo e mais filosófico, e ao mesmo tempo, do ponto de vista ético, só há possibilidade de pensar a corrupção como um problema na medida em que existe um conjunto de estratégias legais, normativas, não é, que vão estabelecer que determinados desvios de conduta, determinados desvios de comportamento são criminosos, ou são contrários à lei, ou são antiéticos. E é nesse sentido que a corrupção também assume uma espécie de conteúdo ético, e não propriamente físico ou filosófico natural. Agradecemos ao professor Apolinário pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. Nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.